Muito boa tarde a todos. Então, vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 30/2021. Hoje é 22 de julho de 2021, quinta-feira, são 14 horas e a reunião está sendo realizada online. De início, vamos para a apreciação da minuta da ata de número 29/2021. Senhores conselheiros, estão todos de acordo? Aprovada, presidente. Obrigado. Aprovado, presidente. Muito obrigado. Então, a ata está também aprovada. Bom, na realidade, eu não estava eu não participei, né? Inclusive, quem coordenou a reunião foi o conselheiro Mangion, a última, né? Sim. Então, a ata está aprovada. Próxima matéria é análise do processo 00087439000/21-4, que trata do efeito da alteração da alíquota na tarifa da concessionária Catsul. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Porce. Passo a palavra, então, para o conselheiro Mangion para apresentar o seu relatório. Boa tarde a todos. Do relatório. Trata o presente expediente sobre a revisão tarifária da concessionária Catsul em decorrência da alteração da alíquota do ICMS. O processo foi aberto de ofício na AGERGS a pedido do diretor de tarifas. Através da informação 64/2021-DT, foi analisado o efeito da emissão do decreto número 55.859, de 29 de abril de 2021, na tarifa da travessia Guaíba-Porto Alegre da concessionária Catsul. O citado decreto dispõe, artigo 1º, fica introduzida a seguinte alteração no livro 1 do regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto 37.669, de 26 de agosto de 97. Alteração número 5570, no artigo 24, fica acrescentado o inciso 8º com a seguinte redação. Artigo 24, inciso 8º. 0. Até 31 de dezembro de 2021, nas prestações de serviços de transporte intermunicipal de pessoas, passageiros ou não, no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do coronavírus, SARS-CoV-2, conforme o decreto número 55.128, de 19 de março de 2000, que declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado. Importante destacar que o decreto número 55.859 de 21 permite opção facultativa das empresas pela opção desse regime com ICMS zerado. Na referida informação é apresentado o cálculo da nova tarifa. Os efeitos da alteração do ICMS reduziriam a tarifa de R$ 12,90 para R$ 12,60, e o atraso temporal de 2 meses provocaria uma redução de mais 10 centavos, resultando em uma tarifa de R$ 12,50. Consta no expediente correspondência da Metroplan, onde são apresentados os cálculos prévios do ICMS na tarifa da Catsul. A tarifa técnica seria alterada para 12,49143, que arredondada alcançaria o mesmo valor de 12,50. Todavia, como o processo tramitaria ao longo do mês de julho, neste Conselho Superior, solicitei à diretoria de tarifas que calculasse uma nova tarifa, considerando o atraso temporal de 3 meses. Também solicitei que fossem emitidos ofícios à Metroplan e à Catsul para manifestação, bem como também fosse disponibilizada a informação no site da AGERGS. Cabe observar que o técnico que elaborou a informação referiu que o Decreto Estadual 55.644 de 2020
estabeleceu lotação máxima nos transportes de passageiros e que teria havido queda na receita da concessionária em 2020. Além disso, apresentou que poderia haver dois possíveis entendimentos para a questão do ICMS. Primeiro, excluir da tarifa atual a incidência do ICMS dos atuais 2,4% para zero. Ou, segundo, entender que a medida do governo visaria reduzir o desequilíbrio econômico e financeiro que as medidas de contenção da pandemia têm imposto ao transporte de passageiros no Estado, não alterando a tarifa. Em 7 de julho, através do encaminhamento 85/2021-DT, o diretor de tarifas acolhe os cálculos referente à alteração da alíquota do ICMS de 2,4% para zero, destacando que o inciso 5 do artigo 6º da Resolução Normativa 49/2019 desobriga a realização de consulta e audiência pública quando as revisões se destinam exclusivamente a contemplar alterações legais. Em 7 de julho, através do encaminhamento 660/2021-DG, o expediente é enviado da Diretoria-Geral ao Conselho Superior. Em 12 de julho, retornou a informação 79/2011-DT, na qual apresentou que o atraso temporal para 3 meses causaria uma redução de 1,5026%, que somado com a redução percentual do ICMS de 2,5044%, resultaria uma redução tarifária de 4,007%, que aplicada sobre a tarifa chegaria a 12,4051, que arredondada ficaria em R$ 12,40. Em 15 de julho, a Metroplan apresenta o ajuste de cálculo da redução do ICMS da Catsul para o período de compensação de 3 meses, referente ao atraso temporal. Os técnicos da CEPLA chegaram ao índice de compensação de atraso temporal de 1,5027%, o que acarreta uma redução na tarifa paga pelo usuário de 4,0071% e uma tarifa no valor de R$ 12,40. Em 19 de julho, a concessionária se manifesta, informando que, como o decreto prevê uma redução facultativa, foi optado por seguir o recolhimento do tributo, com base reduzida de 20%, que resulta na carga tributária de 2,4%, referente aos meses de competência de maio e junho de 2021, conforme guias de arrecadação apresentadas. Informou ainda, encaminhou em 11 de junho, o pedido de redução à Metroplan para análise, cálculo e aprovação pelo CTM. Acrescenta que o deferimento ainda não foi respondido, mas, conforme a orientação da Diretoria de Transportes, foi concedido desconto no valor da tarifa, que passou de R$ 12,80 para R$ 12,50. Desta forma, conclui que assim que a concessionária deixou de pagar o ICMS, baixou o valor da tarifa, não havendo razão de se falar em defasagem temporal. A Diretoria de Tarifas, através da informação 80/2021-DT, apresenta que, por se tratar o decreto 55.859/2021 de uma medida que visa a redução tarifária, não caberia à empresa não optar por esse benefício ao usuário, que, em consulta ao site da Catsul, identificou que a empresa já baixou o valor da tarifa no início de julho para R$ 12,50, ou seja, o mesmo valor calculado pela informação 64, que considerava 2 meses de recomposição pelo atraso, exatamente para implantação no início de julho. É o relatório, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Mangion.
Dando prosseguimento, eu não sei se está previsto algum pedido de pronunciamento, não, né? Tá, então... Presidente, não só se me permite, só rapidamente, mas o conselheiro Manjom. Pois não, 10 minutos, tem o tempo. Não, nem 10 minutos, 1 minuto, conselheiro Manjom. Bom, primeiro, saúde a Vossa Excelência e, no seu nome, a todos os demais integrantes desse colegiado, aos serventuários, participantes de sessão e demais colegas. Não, o conselheiro Manjom relatou bem, informou que a CATSU realmente, ela, no primeiro mês, ficou com uma dúvida sobre se essa isenção abrangeria também o transporte hidroviário, e depois, feita uma consulta, se chegou à conclusão que abrangeria, mas ela realmente, durante os 2 meses, os meses de competência, maio e julho, ela recolheu o ICMS. No momento que ela deixou de recolher, ela imediatamente baixou a tarifa. Então, só queria destacar esse ponto, que realmente entendo que descabe digamos assim, essa recomposição temporal, que é uma penalidade, visto que tão logo ela deixou de recolher e era facultativa o exercício dessa prerrogativa, no momento que ela deixou de recolher, ela baixou a tarifa. Então, só isso que eu gostaria de salientar, pedindo aí que realmente não houvesse qualquer tipo de recomposição temporal, mesmo que a tarifa que ela está praticando seja essa calculada com a recomposição temporal, né, ela está dando a título momentaneamente de desconto, que a metrópole sequer autorizou. Então, se fosse considerado que há essa, entre aspas, penalidade da recomposição temporal, ela está impedida de, nos meses vindouros, voltar a praticar uma tarifa diferente. Então, por isso que eu entendo que realmente é descabido a penalidade, porque ela não usufruiu desse benefício, ela não ficou com esse recurso nos seus cofres. É só isso, presidente. Obrigado pela atenção. Obrigado. Então, devolvo a palavra com o conselheiro Mangion, então, para que ele possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. Da fundamentação. As atualizações tarifárias, sejam reajuste ou revisão, constituem instrumentos regulatórios fundamentais para a preservação do equilíbrio econômico e financeiro dos serviços delegados, ocorrendo ora mediante a reposição dos efeitos inflacionários, ora com uma revisão completa das receitas e despesas decorrentes da operação. Conforme dispõe na Lei 10.931, de 9 de janeiro de 97, em seu artigo 4º, compete à AGERGS, inciso 5, fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegante tarifas, seus valores e estruturas. Este expediente trata simplesmente de uma revisão tarifária decorrente da alteração da alíquota do ICMS, conforme disposto no Decreto 55.859, de 29 de abril de 2021, que zerou até 31 de dezembro de 2021 o ICMS para a prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e do enfrentamento à pandemia causados pelo novo agente do coronavírus. Em função disto, foi aberto de ofício o presente expediente, onde a diretoria de tarifas calculou a nova tarifa, considerando a alteração do ICMS e o atraso temporal de 2 meses, e posteriormente a pedido deste conselheiro, com atraso temporal de 3 meses. Todavia, em sua manifestação, a concessionária informou que como a redução do ICMS era facultativa, escolheu por recolher o imposto nos meses de maio e junho, e em julho, quando optou pela redução do imposto, reduziu a tarifa de R$ 12,80 para R$ 12,50. Em consulta ao site da CATSU, no dia 20, encontrei a seguinte notícia postada em 2 de julho. Tarifa promocional CATSU. A partir do dia 2 de julho, a tarifa da CATSU passa a ser de R$ 12,80 para R$ 12,50. A diretoria de tarifas, por sua vez, entende que, por ser uma medida que visa a redução tarifária, não caberia à empresa não optar por esse benefício ao usuário,
e que, considerando os 2 meses de atraso temporal, chegaria a uma tarifa de R$ 12,50 a partir do início de julho. Desta forma, apesar de, por critérios e considerações diferentes, tanto a concessionária como a diretoria de tarifas da AGERGS chegaram ao mesmo valor de tarifa a ser aplicada a partir de início de julho, ou seja, R$ 12,50. Com relação à manifestação da área técnica de que houve queda de demanda no ano 2020, em decorrência das limitações impostas pelo Decreto Estadual 55.644/2020, entendo que este assunto deve ser objeto de uma profunda análise no processo de revisão que está em tramitação nesta agência, processo 751.3900.21.4, uma vez que a demanda pode ter caído em patamares superiores aos limites estabelecidos no decreto. Cabe, todavia, frisar que a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro das concessões, é um direito assegurado por lei, e zelar por este equilíbrio constitui um dos objetivos da AGERGS. Com relação ao sugerido da informação da diretoria de tarifas de que a medida do governo poderia ter por objetivo a redução do desequilíbrio econômico e financeiro que as medidas de contenção de pandemia impuseram ao transporte de passageiros no Estado, sem alteração da tarifa, não consegui vislumbrar tal orientação no decreto. Conforme já havia me manifestado anteriormente, quando da elaboração do voto no transporte intermunicipal de passageiros metropolitano, entendo que não há crise econômica que justifique uma apropriação indevida de valores tarifários por parte dos concessionários. Assim como um aumento de tributo deve ser repassado aos usuários, uma redução também deve ser repassada aos mesmos usuários. Diante do exposto, voto por 1. Fixar a tarifa da travessia de passageiros entre Porto Alegre e Guaíba, operada pela empresa Catsul, em R$ 12,50 a contar do início do mês de julho. 2. Eventuais quedas de demandas provocadas por limitações impostas por decretos estaduais deverão ser apuradas no processo de revisão tarifária que está em tramitação nesta agência. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Mangion. Passo a palavra agora, então, ao conselheiro revisor, conselheiro Alexandre Porce. Boa tarde a todos e todas. Da revisão, em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator e, desta forma, acompanho o seu voto. Obrigado. Bom, estamos para os debates, então. Conselheiro Petersen, alguma consideração? Nenhuma consideração, senhor presidente. Obrigado. Bom, então, devolvo agora, então, a palavra ao conselheiro Mangion para que, então, faça a confirmação do seu voto. Eu mantenho o voto, conselheiro. Obrigado, conselheiro Porce. Acompanho o relator. Obrigado, conselheiro Petersen. Com o relator. Obrigado, também acompanho o relator, portanto, o relatório está aprovado por unanimidade. Próximo item da nossa pauta, deliberações, na verdade é uma. Deliberar sobre a realização de consulta pública e audiência pública referente ao processo de número 004923900/21-0, que trata de resolução normativa sobre entrega de balancetes trimestrais das concessionárias de rodovias. A proposta é do conselheiro relator Paulo Roberto Petersen. Por favor, conselheiro Petersen, se quiser tecer alguns comentários a respeito. Senhor presidente, tendo em vista que esse processo foi distribuído à área técnica e ele carece de audiência e consulta pública,
Então, nós gostaríamos de liberar a consulta pública de 26/7 a 16/8 e a audiência pública para o dia 16/8 de 2021, às 14 horas. Perfeito. Senhores conselheiros, todos de acordo? Sem problema. De De acordo. acordo. Obrigado. Então, está deliberado, conselheiro. Então, fica então a consulta pública para entre o dia 26 de julho de 2021 e 16 de agosto de 2021, e a audiência pública fica marcada para o dia 16 de agosto de 2021, segunda-feira, às 14 horas, de forma online. Obrigado. Então, passando para as comunicações. Apenas para informar, então, que foram distribuídos os seguintes processos ao Conselho Superior através do sistema eletrônico DPA para análise e deliberação. Primeiramente, o processo de número 00-3900/21-0, que trata de resolução normativa sobre entrega dos balancetes trimestrais das concessionárias de rodovias, cujo relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. E também o processo de número 000-684-3900/21-0, que trata de proposta para a suspensão da cobrança da tarifa de disponibilidade de esgoto durante o período da pandemia, cujo relator é o conselheiro Alexandre Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Por fim, item 5 e último da nossa pauta, assuntos gerais. Eu abro a palavra, então, para os senhores conselheiros, se tiverem algum comentário, alguma consideração a fazer. Nenhuma, presidente. Ok. Em caso contrário, então, chegamos ao final da nossa reunião ordinária de número 30/2021. Agradeço mais uma vez os senhores conselheiros, os nossos diretores. Obrigado a todos. Só peço que fiquemos um pouquinho mais para, após o final aqui da nossa sessão, podermos fazer as assinaturas. Então, muito obrigado e boa tarde e trabalho a todos.